Bom dia, pessoal. Dentro de alguns minutos, vamos começar. Quem puder dar um ok aí no chat, se já está vendo a tela compartilhada, eu agradeço. Estou fazendo alguns testes de ambiente aqui para iniciar, tá ok? Obrigado. Bom dia, pessoal. Já vamos iniciar. Vou aguardar mais um minutinho apenas aí para que a gente possa se organizar aqui. Algumas pessoas entrando e a gente já vai estar abordando esse assunto aí que vai ser bem divertido. A gente vai fazer um hands-on aí também para tentar trazer o conceito um pouco mais próximo aí da realidade para vocês, tá? Mas vamos aguardar só mais um minutinho e eu já retorno aqui. Obrigado. Bom, retornando aqui, pessoal, maravilha, então. Se vocês tiverem algum problema com áudio, com vídeo, mesmo a apresentação, tá? Podem me sinalizar aqui no chat, eu vou dando uma olhadinha de vez em quando, e ao final a gente bate um papo aqui e pega aí quais são as dúvidas e tudo mais. O objetivo aqui, então, já iniciando, seria falar bastante aí de Cosmos DB, porque bastante, numa esfera conceitual, mas vamos falar também de algumas coisas, algumas curiosidades aí, até mesmo as APIs que existem aí para o Cosmos. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem interessante. Então, falando isso antes de iniciar, mas eu gostaria de me apresentar. Meu nome é William Rosa, eu sou instrutor Microsoft certificado e também certificado em engenharia de dados. E aí, como vocês podem ver, eu coloquei aqui no slide, tem algumas certificações, e dentre elas a mais recente, que foi a de Cosmos DB. Tá? Então, a de Speciality de Cosmos DB estava em beta, eu fiz ela quando estava em beta ainda, e aí eu recebi há pouco tempo aí a certificação. Então, na minha trajetória, eu tenho atuado como consultor em engenharia de dados já há um bom tempo aí no mercado, e essa forma de contratação, de trabalho, para mim é muito interessante, porque me dá acesso a grandes players no mercado, trabalhar com empresas de grande porte realmente, e numa diversidade muito grande aí de situações que a gente pode encontrar aí, desde Big Data, até mesmo dentro do ambiente do Azure, algumas situações de engenharia de dados que precisam ser altamente escaláveis e tudo mais. Nós vamos falar sobre escalabilidade, toda a parte de distribuição de sistemas um pouco mais adiante. Mas me apresentando, é um prazer estar aqui com vocês e gostaria de deixar o meu contato ao final. Então, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês precisem realmente no dia a dia, aí surgiu alguma dúvida, pode me mandar. Tá? Eu sempre estou disponível aí por e-mail. Vou deixar também meu LinkedIn, embora vocês consigam me encontrar lá fácil, como William Rosa. E gostaria realmente de agradecer a todos que estão aqui, ao evento que está sendo maravilhoso aí desde o início comigo. Então, muito bem organizado. Agradecer a Microsoft, enfim, assim, agradecer também a organizadora, que é o DataSci, e pessoas maravilhosas, profissionais altamente capacitados aí organizando e palestrando nesse evento. Então, são muitas as oportunidades de conhecimento aqui. Bom, acho que está tudo ok. Deixa eu dar uma olhadinha no site. Ok, então, aparentemente tudo ok para a gente iniciar aqui. Bom, então, aqui vai ser, eu estou utilizando um slide aqui, mas a gente vai fazer uma discussão, vai fazer, a esfera conceitual é importante, tá? É o objetivo, inclusive, dessa palestra, mas eu gostaria de entrar um pouco mais adiante aí na questão prática, e até mesmo a gente vai juntos aqui criar um serviço de banco NoSQL com Cosmos DB, utilizando a API, que é a API principal, que é nativa aí do Cosmos, mas a gente vai estar falando também das outras, tá? Então, iniciando, deixa eu mudar aqui o meu slide. Maravilha.
Aqui serve só como base, tá? A gente vai conversando aqui. Então, assim, para que vocês entendam um pouquinho, falando um pouquinho do Cosmos DB, o Cosmos DB, ele surgiu, né? Ele foi anunciado em 2017. Mas, na verdade, ele é uma evolução de um outro banco de dados no SQL, que é o DocumentDB, que surgiu lá por meados de 2014. Tá, então, como que foi essa evolução? Essa evolução se deu para quê? Para que, como o próprio nome já diz, né, o DocumentDB, ele trabalhava dentro dessa categoria de NoSQL para documentos, tá? E realmente, assim, o que veio de evolução foram os outros três tipos que a gente vai falar logo adiante, tá? Então, o Cosmos, ele veio com essa evolução aí para que ele pudesse abraçar aí mais tipos de NoSQL e fortalecer esse serviço. Uma coisa que a gente já pode entrar nesse assunto sobre Cosmos DB é que realmente, como diferencial, aí, ele é um serviço de banco de dados distribuído. Então, além disso, né, então, depois a gente vai entrar no detalhe do que é distribuído, eu vou mostrar aqui para vocês as regiões que você pode implementar isso. A gente vai falar um pouquinho mais, mas agora só fazendo um overview aqui do que vem adiante. E assim, um grande diferencial de você optar por um banco de dados NoSQL, e falando de Cosmos DB aqui, né, então é justamente a questão da administração. Então, o serviço ele é autogerenciado. Tá? Então, a gente vai estar vendo isso logo adiante também, mas eu quero dizer o seguinte, se você já teve experiência com algum banco de dados no SQL, você deve saber que, para que você possa fazer uma implementação, você vai precisar atuar na camada de infraestrutura. Então, você vai precisar provisionar ali as VMs, você vai ter que se preocupar ali com disco, com memória, com sistema operacional. Então, são situações ali que, para você poder escalar isso no mercado, você depende de uma série de preocupações em infraestrutura, coisa que o Cosmos DB já traz como diferencial. Então, você já vai jogar todo esse gerenciamento, utilizando o Cosmos DB, você joga todo esse gerenciamento para a plataforma. Tá? Então, isso passa a ser transparente para o desenvolvedor. Tá? Então, imaginem vocês, e é um cenário muito comum mesmo, que você realmente está com algum problema lá, se tratando assim de NoSQL, ferramentas open source, e você realmente está ali com uma situação que você está te gerando um erro, e a preocupação do desenvolvedor sai um pouquinho da camada de dados e passa a levantar questionamentos de será que é alguma coisa de memória, será que é alguma coisa na VM, será que é alguma coisa no sistema operacional? E isso aí faz com que você tenha um overhead gigantesco. Então, o foco de você estar escalando isso para o Cosmos DB, o fato de você estar utilizando todo esse serviço gerenciável pela plataforma, é um grande ganho aí para os desenvolvedores, principalmente, que tem que se preocupar com com o core deles, que é justamente o desenvolvimento, a camada de dados, tá? Todo o resto é abstraído dentro da plataforma. Eu vou depois mostrar alguns documentos, algumas coisas que a gente vai entrar em algumas discussões aqui, tá? Mas, basicamente, a gente tem... vamos falar de outras vantagens aí também, mas eu vejo isso como uma grande sacada, até mesmo para migração comercial e tudo mais, o fato de ele ser distribuído de uma forma que isso também é configurável, a gente vai ver isso adiante, e autogerenciável, como os pontos mais fortes aí. Além disso, para quem já tem aí uma experiência com outros bancos, aí vou citar aqui então já o MongoDB, o Cassandra, nós temos situações aí onde você precisa realmente fazer uma migração para um ambiente Azure, e pensando nisso, a Microsoft já, dentro do serviço do Cosmos DB, já propicia
que você tenha uma integração através de algumas APIs que você possui ali na hora de subir o seu serviço. Então, se você trabalha com MongoDB, você pode sim optar por uma migração usando a API do MongoDB disponível lá no Cosmos DB. Tá? Tudo isso que eu estou falando a gente vai ver na prática. Tá? Estou realmente introduzindo um assunto aqui para a gente debater e começar aí a pensar sobre as situações que envolvem primeiro o Cosmos DB. Depois eu vou entrar a fundos ali sobre uma discussão de não relacional, enfim. Primeiro, então, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente tem, sim, artifícios ali, features, para que vocês possam utilizar APIs do MongoDB ou do Cassandra e alguns outros, inclusive, para viabilizar o seu projeto de desenvolvimento dentro ali dessa camada, tá? Então, é possível que você, apenas alterando uma string de conexão lá do seu projeto, seu desenvolvimento, seu app lá no MongoDB, que consome o Mongo, alterando uma string de conexão. Então, você tem ali alguns drivers que são compatíveis, os principais ali. Inclusive, o Cosmos disponibiliza SDKs para diversas linguagens, não só, por exemplo, Python, mas Java e algumas outras linguagens de mercado aí, mais conhecidas também. E então você tem essa possibilidade de com pouco esforço ali você consegue reaproveitar, que é o objetivo, reaproveitar todo o seu código apenas pensando na questão do driver, na string de conexão, que é o que vamos ver aí mais adiante também, tá? Deixando aqui já uma prévia para vocês de que conforme eu for passando alguns detalhes de documentação, até mesmo assim de templates no GitHub. Depois eu vou postar aqui para vocês no chat, no final ali, provavelmente, ou conforme eu for falando, para que vocês tenham aí algumas referências. Eu vou trazer alguns brindes aí para vocês de links e situações que vocês podem recorrer aí de uma maneira mais direta aí à documentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que impacta no site. Ah, legal. Então, vou continuar aqui, tá? Se surgir algum problema, vocês me sinalizam aqui no chat, tá? Bom, então, falando um pouquinho assim, a gente entrou no assunto do MongoDB, Cosmos DB, e assim, eu queria voltar um pouquinho no tempo com vocês, para que vocês entendam a importância de se trabalhar com um banco de dados NoSQL, tá? Mas antes disso, é importante dizer sobre o relacional e o não relacional. Bom, então, um banco de dados relacional, que é o mais tradicional no mercado, é aquele banco de dados que ele traz aquele conceito lá de tabelas. Então, imaginem vocês aí que vocês têm lá uma estrutura, com uma tabela de produtos, pedidos, clientes, e que em algum momento você precisa exibir esses dados do jeito que você quer. Então, através do quê? Através de relacionamentos, de joins, você consegue relacionar isso, dependendo aí do volume que você tem de dados. Então, isso a gente vai falar de performance já, mas o principal aí do banco de dados relacional é justamente essa estrutura de tabelas, colunas, com esse relacionamento entre elas através dos joins, tá? No que pode impactar isso, fazendo agora uma abordagem, uma comparação aqui com o NoSQL, tá? A gente tem ali situações onde você tem um volume muito grande de dados nessas tabelas, com esses relacionamentos ali que você precisa retornar essa visão, e que, dependendo do negócio, a performance é comprometida. Então, a gente vai falar sobre isso com detalhes, mas já quero adiantar o seguinte. Vamos imaginar aqui já. Quando começou a se utilizar o NoSQL pelos grandes players, quem começou ali dos grandes players, a gente pode citar aí o Google. Tá? Então, o Google começou ali no modelo, tentou, né, começar ali no modelo relacional, mas que não atendeu à necessidade e criou aí depois, aí veio a criar aí o Big Table, tá? Então, pensem vocês, façam um paralelo
a como seria difícil para que o Google trabalhasse em cima de um modelo relacional. Então, pensem vocês assim na questão da performance, onde os dados têm que estar correlacionados ali, com uma interdependência em tabelas, e realmente assim você teria ali uma situação de alta volumetria, e com isso a performance ia lá embaixo. Foi a partir disso, então, que eles resolveram criar esse banco NoSQL, e a partir da Google também, outros vieram ali em paralelo, como a Amazon, que fez o DynamoDB, e o Facebook, que acabou usando também o Cassandra. Então, veja, o Facebook também tentou o modelo relacional. Então, empresas que vieram lá no início, eles tentaram utilizar o modelo relacional, que era o tradicional no mercado, e se depararam com a situação de performance. Então, eles tiveram realmente ali alguns problemas para performar o negócio. Então, com isso, acabou se falando muito mais em NoSQL e foram surgindo soluções ali para atender a esse negócio, tá? Bom, então, falando um pouquinho, então a gente já falou um pouquinho aqui do relacional e tal, e eu gostaria realmente de trazer aqui para vocês, falando um pouquinho do NoSQL agora, tá? E vamos imaginar a necessidade. Os desenvolvedores eles precisam de novos tipos de banco de dados que possam atender às necessidades dos aplicativos modernos. Os bancos de dados NoSQL eles foram projetados para atender essas necessidades e desafios únicos. Tá? Então, a gente já falou aí, dei um exemplo aí de uma situação bem evidente aí de grandes players. Assim, o que eu procuro, né? Quando a gente fala em NoSQL, né? Quais esses desafios que eu tenho ali? Então, principalmente, a gente pode falar, a gente pode citar grandes volumes de dados, como já foi falado, dados com muitas fontes e fontes diferentes, esquemas de dados dinâmicos para armazenar diferentes tipos de dados, então a gente vai falar sobre isso mais a fundo, e uso de dados em alta velocidade ou em tempo real. Uma coisa muito interessante que a gente pode falar aqui já de NoSQL, e falando do Cosmos DB, né, e já entrando nesse assunto, é o Schemaless. Tá? O que acontece ali? Você não está preso. Então, já adianto para vocês que a gente vai falar sobre JSON, daqui a pouco eu vou pegar alguns exemplos práticos ali, tá? Mas o JSON ele é nativo para o Cosmos DB. E você não precisa se prender, o Schemaless é justamente você não se prender quanto às propriedades que você tem lá na sua coleção. Tá? Ou seja, eu tenho um JSON lá, que eu tenho lá as minhas propriedades ali, que eu vou trazer ali uma pessoa, vou trazer um ID, vou trazer ali o país, mas eu posso ter ali outras coleções que ele não tem todas essas propriedades. Então, você não está muito preso ao esquema, tá? Então, você consegue subir isso com essa facilidade que você muitas vezes não vai encontrar, que é justamente o contrário ali do relacional, quando você precisa obrigatoriamente trabalhar em cima de uma estrutura, de um esquema já conhecido, tá? Agora, uma pergunta que sempre é feita: quando eu preciso utilizar um banco relacional e quando eu opto por um NoSQL, tá? Quando a gente fala em banco de dados relacional, a gente deve pensar principalmente nas propriedades ACID, que é um conceito que se refere às 4 propriedades de transação de um sistema de banco de dados, que é a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. A atomicidade é o controle sobre o início e fim da transação. É a garantia que aquele bloco que você está transacionando foi executado integralmente. A consistência é a garantia de que um dado está íntegro ali, né, durante e após essa transação, tá? Aí você tem também o isolamento, que seria o controle sobre os dados de uma transação, onde uma transação no banco de dados
não pode impactar nos dados das transações em paralelo, tá? E a durabilidade, que é o controle da persistência do dado garantido, né? Então, você tem que garantir através ali do commit, é necessário que os dados sejam 100% íntegros e disponíveis, mesmo em caso de falha. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões de falha um pouco mais adiante, tá? E aí então, se você pensa se você está procurando definir se você precisa de um banco relacional ou NoSQL, você tem que ter em mente relacional. Eu tenho essas propriedades dentro do meu negócio, eu preciso ter essas propriedades, assegurar isso dentro do meu negócio? Sim. Então, você tem que partir para uma solução de banco de dados relacional. Ah, mas e quando eu tenho que eu posso partir para uma solução NoSQL? Aí a gente tem um teorema que é chamado teorema CAP, que ele trata de 3 situações ali, que é justamente a consistência, a disponibilidade e a partição tolerante a falhas. Tá? Então, a partir do momento em que estou pensando em consistência, disponibilidade e tolerância à falha, e aí a gente já vai falar então sobre a consistência, que é justamente a garantia que todos os nós do sistema desenvolverão uma resposta correta à sua requisição. Então, isso já entrando para o NoSQL, então a gente vai ter ali a escrita em nós, e eu tenho que ter uma consistência ali nessas requisições, tá? Ou seja, os dados devolvidos precisam ser os mais novos disponíveis, tá? A questão da consistência, depois a gente vai ver no visual, quando eu abrir o Azure aqui, até eu preciso correr um pouquinho para a gente fazer o hands-on lá, para ficar bem visual isso para vocês, tá? No sistema NoSQL, a gente utiliza esse modelo. Então, disponibilidade é a garantia da requisição. Isso, apareceu uma telinha aqui, deixa eu fechar. Recebida por nós. E falando de tolerância à partição, é a garantia que o sistema continue operando mesmo no caso da ocorrência de uma falha. Então, a gente vai falar um pouco de sistemas distribuídos, tá? No sistema, no ciclo, ele está utilizando o modelo para melhorar o desempenho. Ele faz um relaxamento da consistência. Isso é uma coisa que é assim, o grande divisor de águas aqui, quando a gente fala em consistência. Por quê? Porque justamente onde o NoSQL, você pode definir isso, e dentro do Cosmos você tem lá os níveis de consistência que você precisa definir ali para o seu projeto, onde ela vai, são 5 níveis, ela vai lá do Strong, que é o mais elevado, onde a gente vai ter uma escrita lá, né, em termos de consistência, você vai ter uma escrita, e essa escrita ela tem que estar disponível já ali praticamente no mesmo momento em outras regiões, tá? As regiões que você definiu. Então, eu vou falar de regiões, ainda são muitos subtítulos aqui, mas a gente vai estar vendo isso na prática daqui a pouco, vai ficar bem mais claro, tá? Então, quando você fala no Cosmos DB, em NoSQL, tenham em mente que você pode definir, você está definindo um sistema que ele já, por si só, ele já é distribuído. E o que seria isso? Você vai ter o seu desenvolvimento aqui no Brasil, por exemplo, mas você tem também uma parte do seu projeto que fica lá no leste dos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, na Austrália. Então, você está distribuindo, e aí falando já do banco de dados, você está distribuindo esses dados nessas regiões. E você pode controlar a questão de quais regiões você vai utilizar. Então, se, por exemplo, eu estou numa camada no leste dos Estados Unidos, eu estou ali naquela seção ali, eu consigo definir para diminuir a minha latência que eu consuma aquela região. Então, de acordo com a região que os dados vão ser consumidos, aliás, de acordo com o local onde os dados vão ser consumidos,
você pode diminuir a sua latência utilizando uma região mais próxima. E você vai fazer a sua escrita na sua região ali, seu aplicativo vai fazer essa escrita, e aí a consistência desses dados vai depender do nível que você configurar dentro da sua solução, tá? Isso pode parecer um pouco estranho agora, mas vai fazer mais sentido quando a gente olhar isso no Azure, tá? Bom, seguindo aqui, deixa eu até mudar um pouquinho aqui. Lá atrás eu falei um pouquinho como surgiu, como que o Cosmos DB surgiu a partir do DocumentDB. Mas lembrem o seguinte, o Document, ele já trabalhava, como o próprio nome diz, já com essa característica de atuar com documents, tá? Com NoSQL nessa categoria de documents, tá? Mas a gente tem, com essa evolução aí para o Cosmos DB, outros tipos de NoSQL que ele acabou absorvendo ali, evoluindo, tá? Que seria o chave-valor, o graph e famílias de colunas, tá? Então a gente tem ali o Cosmos DB, ele conseguiu juntar todos esses tipos ali de NoSQL no seu serviço, e isso é impressionante, isso por si só já é algo extraordinário aí para o negócio, tá? Para o projeto, onde você pode definir, escolher e trabalhar de uma forma bem mais flexível aí, falando de solução de arquitetura, tá? Aí a gente, aqui vocês podem ver no slide aqui que ele está mostrando aqui o Documents, tá? Aqui eu já estou mostrando aqui de uma maneira que vocês vejam o modelo de documents ali. Então, o modelo de documento ele divide as entidades de documentos individuais, tá, pessoal? Um documento é uma entidade atômica, ela não se divide como entidades compostas, como um endereço, por exemplo, que pode ser subdividido em ruas, cidades, estados, CEP. Então, no caso, um documento ele pode ter qualquer tipo de dado estruturado, mas normalmente o JSON é usado como formato de dados, tá? Inclusive, a API do SQL no Azure Cosmos DB tem suporte nativo para o JSON, tá? E aí o JSON, para quem nunca ouviu falar, é o JavaScript Object Notation, é um formato de dados que ele é mais leve. Então, o JSON ele foi criado para ser altamente compatível com a notação literal de um objeto na linguagem JavaScript. Muitas estruturas e navegadores, e até mesmo banco de dados, têm suporte a JavaScript, tá, pessoal? O que faz o JSON um formato muito popular aí para transmissão e armazenamento de dados, tá? Então, já mostrando aqui como seria essa notação. Bom, deixa eu voltar aqui. Mas o Cosmos DB, como eu falei, ele tem outras APIs além do core, né, do SQL Core, que inclusive a gente vai falar ali, vai ver isso na prática, que é o recomendado pela Microsoft, tá? Bom, deixa eu ver se a gente já consegue para o hands-on, porque aí a gente aproveita o nosso tempo, tá? Tá, legal. Bom, depois eu vou falar um pouquinho do Cosmos DB na questão da compatibilidade, mas como isso é um extra, então vamos deixar isso mais para o final, a gente faz um bate-papo ali sobre o MongoDB, tá? Bom, deixa eu vou fechar aqui. Beleza. Tá, maravilha. Vocês estão conseguindo ver aqui meu ambiente. Estou aqui no navegador agora. Tudo bem? Eu não olhei o chat aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal. Pessoal, então eu vou seguir aqui, tá? Vamos agora aqui para o hands-on, tá? Bom, deixa eu até antes disso, deixa eu clicar nessa parte aqui, que é muito interessante, para demonstrar o que a gente vai estar vendo agora na prática. Bom, o serviço do Cosmos DB, ele tem ali uma estrutura ali de criação, tá? Então, a gente vai falar sobre isso agora na prática. Então, a gente tem lá, desde do account, database account, aí você vai criar os seus databases ali,
e os containers, que depois a gente, dentro dos containers, a gente vai ter lá os itens, e eu vou falar um pouquinho mais disso agora na prática, tá? E os itens que são ali, a gente pode utilizar a estrutura do JSON, que a gente já falou aqui, que ele é nativo. Ótimo. Sabendo disso, vamos lá. Aqui já no ambiente do Azure, tá? Estamos aqui. Obrigado, viu, Marcos? Aqui já no ambiente do Azure, a gente vai provisionar um serviço aqui do Azure Cosmos DB. Tá? Então, aqui é muito simples, tá? Você tem aqui já na pesquisa Cosmos DB, tá? Ele vai abrir aqui para a gente. Aqui eu já tinha um serviço configurado, tá? Mas a gente vai criar um novo aqui agora. Então, através do Create aqui, a gente já vai partir aqui para esse primeiro momento, e aqui a gente já vê as APIs que estão disponíveis lá para a gente, pessoal. Então, a gente tem o Core SQL, que é o recomendado pela Microsoft, tá? E é esse que a gente vai criar, inclusive. Mas aqui vocês veem já o que a gente estava comentando ali do MongoDB, Cassandra, o Gremlin, enfim. A gente tem aqui outros que a gente pode falar depois, mas vamos iniciar, então, a nossa criação do nosso Core. Bom, então, iniciando aqui, você precisa ter um Resource Group. Se você não tiver o seu Resource Group, você pode criar ele na hora aqui. Bom, como eu já tenho meu Resource Group, vou mantê-lo. Tá? Aí você tem lá o seu Account Name. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Cosmos Treinamento. Eu vou colocar aqui um 2, porque eu tinha criado já um outro serviço aqui, tá, pessoal? Aqui é o local, tá? Que você define já, aqui nesse primeiro momento. E aqui, pessoal, a capacidade mode, é muito importante isso, porque é como você vai pagar essa sua solução, tá? Então, aqui no throughput, o que é o throughput? É escrita e leitura, pessoal, basicamente isso, tá? Então, como que vai ser a cobrança disso? Eu vou trabalhar dentro dessa capacidade aqui de throughput, tá? Aí, assim, o que vai acontecer aqui? Conforme eu for consumindo as minhas requisições, então, no sistema distribuído, falando do Cosmos DB, você abstrai o conceito de se preocupar com memória, tá? Como a gente tinha lá no caso de uma VM, principalmente falando em on-premise e tudo mais. Então, aqui você passa a se preocupar com outro conceito, que é de Request Unit, perdão, que é justamente as unidades de requisição. Então, a gente está falando em requisição. Quando você fala na cobrança disso daqui, como que a Microsoft vai te cobrar isso? Seria através das requisições que você definir nesse momento, tá? Bom, eu posso utilizar, aí vem uma pergunta, eu posso utilizar o Cosmos DB de graça? Pode sim, pessoal. Tá aqui, ó. Então, você tem lá a opção, né, de utilizar ali, você tem ali até 1000 RUs, Request Units, você vai utilizar, e com 25 GB de armazenamento, você pode utilizar esse serviço grátis, tá? Então, você pode fazer teste e tudo mais, utilizem. O que seria o serverless aqui? Imaginem a seguinte situação. Os serverless você pode ali, como quando você está iniciando a sua arquitetura, você pode utilizar, isso é bem interessante, quando você não conhece seus limites, e ali você pode definir um teto ali de RUs, e aí aquilo, você tem ali uma solução ali que ela oscila muito, ou você não conhece realmente o consumo dela. Então, você pode utilizar o serverless para que você faça uma análise ali e veja assim, as suas requisições, o seu consumo, para que aí sim você defina ali, você provisione o seu throughput. Muito importante, não podemos trabalhar no modo serverless, porque ele não é distribuído. Então, isso serve assim como um parênteses para que você possa fazer uma análise ali no início do seu projeto, caso você desconheça seus limites, tá? Então, depois que você fez essa análise, você vai provisionar ali o throughput necessário para a sua arquitetura, tá? Então, a gente já falou aqui, né, que
você pode utilizar ele de graça e tudo mais. Bom, então vou passar um pouquinho para que vocês conheçam aqui também as opções que eu tenho, tá? Distribuição, aí vem essa parte de distribuição, legal. Então aqui ele já me traz a georredundância, tá? E aí, georredundância, a gente já está falando em regiões diferentes, tá? Como que ele vai fazer a distribuição disso para você? Eu vou utilizar a distribuição através de georredundância, tá? Então, eu tenho regiões ali, leste dos Estados Unidos, oeste, norte, até mesmo outros países e tudo mais, onde eu vou trabalhar com essa distribuição de maneira de georredundância, perdão. E aí a gente tem aqui uma outra sacada, que é trabalhar com a escrita em multi-regiões. Isso é muito interessante, a gente vai ver logo adiante, e você vai definir justamente como, lá no desenvolvimento, passei aqui, lá no desenvolvimento, como a sua aplicação vai funcionar nessa distribuição. Tá? Imaginem vocês que vocês estão aqui no Brasil, né, na sua sessão, você fez a escrita, e você tem também lá no leste dos Estados Unidos uma outra aplicação. Imagine que no Brasil você tem uma aplicação em Java rodando e fazendo as escritas nessa região, e você tem um aplicativo no leste dos Estados Unidos rodando em Python e também fazendo escrita. Tá? Então você tem que definir como vai ser o comportamento disso. Tá? Lembre-se que existe uma máxima, quando você fala nessas consistências, que você precisa de escrever em pelo menos 3 nós, né? Então a gente tem essa coisa dos 3 nós, para que a gente possa depois disponibilizar a leitura disso com consistência. Essa é uma máxima que existe, que é muito falada. Então, quando você faz a escrita lá no seu nó, então a gente vai ter lá, falando em cluster e tudo mais, né? Então você tem ali como distribuição, o Azure ele parte dessas premissas de escrever ali em 3 nós para conseguir depois disponibilizar isso. Por quê? Porque ele precisa justamente tá com a prioridade do Cosmos é a disponibilidade. A gente falou isso lá no início. Então, se a prioridade é a disponibilidade, então o meu dado ele sempre vai estar disponível para leitura. Tá? Em relação à escrita, eu vou definir isso depois, conforme as aplicações e as regiões que eu vou utilizar. Então, eu posso definir realmente que as escritas vão acontecer em algumas regiões, e depois a gente vai definir como vai ser a leitura disso, qual o nível de leitura. E depois que a gente criar o serviço, vocês vão entender isso aqui. Tá? Eu vou passar aqui que você... Nossa, preciso correr, gente. Vamos lá. É muito assunto, muita coisa, então acabam surgindo situações aqui curiosas, a gente vai parando. Bom, aqui em relação a network, você tem todos os detalhes ali para que você configure no IP ou no Private Endpoint. Aqui a gente vai utilizar All Networks, que não é o nosso foco aqui, e vamos seguir. Tá. Então, aqui já entrando na questão do backup, tá? Das políticas de backup. Então, você tem aqui algumas situações que você pode já configurar para o backup. Inclusive, você tem aqui a redundância, a georredundância aqui para backup, tá, pessoal? Então, o que seria isso? Ele vai armazenar esses dados existe a forma de armazenamento que você escolhe aqui, georredundância, que ela já vai replicar esse backup para outras regiões ali que você tem, tá? Então, isso aqui é interessante vocês saberem. Então, eu vou colocar localmente, redundância local somente na região que eu escolhi, e vamos seguir. Isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam. O Cosmos DB, ele já criptografa os meus dados? Sim, a Microsoft já tem a criptografia desses dados de uma maneira nativa. Eles já têm a feature para a criptografia disso. E se você olhar aqui, você tem isso como uma opção aqui já.
Ah, mas eu quero criar a minha chave de criptografia. Eu posso? Pode. E é aqui, né, nesse momento que você define isso, tá? Então, isso é muito interessante. Muitas pessoas perguntam, então vou deixar aqui como padrão, tá? Essa parte das tags é mais utilizada ali para parte financeira, quando você recebe seus relatórios, então você pode definir aqui que esse serviço foi criado lá para engenharia de dados e vai ser consumido pela camada de marketing da empresa para que você possa depois distribuir aí a questão orçamentária e definir os gaps que você tem. Então você pode criar aqui opcionalmente tags que vão compor aí o seu relatório, tá? Bom, pessoal, então aqui vamos para a última etapa. Validou. Eu vou mandar criar, espero que... Ele costuma ser bem rápido, tá? Então, espero que seja rapidinho aqui para que a gente consiga seguir. Tá, então enquanto ele faz o deploy aqui, pessoal, deixa eu já falar um pouquinho que a gente falou em particionamento ali. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Tá, legal. Depois eu vou deixar os links para quem tiver interesse na documentação, quando a gente fala em partição lógica, partição física, isso são situações aqui que acontecem, ele já é abstraído pelo Cosmos DB, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar no conhecimento, como que eu defino lá a minha chave, né? Então, tem que definir a minha chave de partição, a gente já vai ver isso, e como que é a definição isso na camada lógica, como que ele faz depois para a camada física. Então, veja, vocês têm 20 GB para cada container na camada lógica, quando vai para a camada física são 50 GB que você tem, como que ele distribui isso? Eu tenho como ver depois na camada física, no monitoramento. Eu posso monitorar as minhas chaves de partição, aliás, eu posso monitorar ali quando ele, dentro do monitoramento do Azure, você tem lá, verificando assim, se ele está atingindo ali os 20 gigas ou não. Então, tem toda uma questão de monitoramento que é disponível, e depois na camada física você consegue ver isso também, mas são muitos assuntos e eu estou passando aqui para a gente fazer um overview, tá, pessoal? Então, beleza. Vamos lá, está provisionando aqui. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Tá. Bom, então a partir desse momento, ele provisionou aqui para mim já. Esse aqui. Legal. Então quando você abre, então esse é a telinha que vai aparecer aqui para vocês, tá? Então aqui você já está dentro do serviço do Cosmos DB. Legal. A partir daqui, o que eu fiz? A partir daqui eu só criei a minha conta lá do Cosmos DB, que eu mostrei lá para vocês no slide. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir aqui o meu container, tá? O meu database lá. Então, o meu database, então eu vou colocar ali, vou colocar aqui DB Marketing, tá? Então, como que eu defino lá o meu... Eu vou fazer uma alusão aqui ao relacional, tá? Da mesma forma que vocês têm lá os bancos e tabelas, aqui você tem muito próximo para a gente fazer uma analogia, que seriam os databases, você tem os databases ali, e você tem os itens, tá? Que são ali, vão fazer uma alusão às suas tabelas ali, tá? Então, aqui eu posso definir, então, os containers, né, que são através de assuntos. Então, eu posso ter lá, dentro da minha empresa, eu tenho assunto de marketing, de financeiro, contabilidade, então eu posso definir isso aqui, tá? Na hora de criar o meu container, eu defino isso daqui, tá? Aqui é muito importante, compartilhar throughput. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho lá 1000 RUs, tá? Eu vou compartilhar essas RUs ou não? Ou como que vai ser a distribuição dessas requisições que eu tenho na minha conta com os diversos containers que eu tenho no meu serviço, tá? Eu posso definir isso. Eu posso dizer que eu não quero compartilhar todas as minhas RUs com todos os containers. Eu posso definir que eu vou colocar só 400 RUs para marketing, mais 200 para financeiro, mais 100 para contabilidade e assim por diante. Então, isso é muito interessante porque você define isso aqui e é possível você
escalar isso dessa forma, tá? Bom, então aqui você tem lá, vou colocar um RU aqui de 400 para teste, tá? Container ID, então eu vou definir que é marketing. E aqui, pessoal, é a chave de partição. Esse aqui é o divisor das águas, tá? Por quê? Lembra que eu falei ali um pouquinho sobre partição lógica? Como é definida o trabalho com a partição lógica? A partição lógica, pessoal, ela é separada, ela é distribuída através da sua chave de partição. Então, uma vez que você definiu uma chave de partição, por exemplo, país, você vai ter todas as suas coleções indexadas através dessa sua chave de partição, para que ela possa ser distribuída depois para uma partição física. Esse conceito, por isso que eu vou deixar depois o link para vocês, tá? Porque são conceitos que é interessante dar uma olhada depois na documentação ali, que são coisas interessantes de se entender, para que você entenda todo o serviço e como ele faz essa distribuição e como você monitora isso no futuro, tá? Bom, legal. Então, sabendo disso, eu vou definir aqui a minha chave. Posso definir o ID, posso definir o país, posso definir o estado, tá? E a minha volumetria, eu preciso compreender o meu negócio para que eu defina essa chave de partição. Eu preciso compreender para entender a volumetria, para entender como vai ser essa distribuição, que eu tenho controle sobre isso na hora de criar a minha chave de partição, tá? Aqui uma coisa muito legal, e isso veio recentemente, não é uma coisa muito antiga, que é a visão de o armazenamento analítico, tá? Então, aqui no meu caso, eu não estou com ele habilitado ainda, mas é justamente o Cosmos permitir que você faça o armazenamento dos seus dados para uma camada que possa ser vista de maneira analítica. Isso é muito interessante, é um grande diferencial do Cosmos DB. Então, é uma coisa que, se vocês quiserem se aprofundar, eu não vou ter tempo de falar isso com vocês aqui, mas é muito interessante que vocês possam fazer testes ali e definir situações para que vocês possam fazer essa implementação no futuro, tá? Eu não pude falar para vocês, por exemplo, de templates, tá? Mas até devido a seu tempo, tá? Mas quando você está criando o seu serviço, você pode fazer isso a partir de um template ARM, tá? Depois eu vou deixar aqui para vocês, se vocês forem aqui nas opções de pesquisa, você digita lá template, vai aparecer ali um ambiente para que você possa subir um template através de um script, JSON, por exemplo, e muito parecido com o que você tem ali em linguagens de... Você pode fazer isso por PowerShell, por CLI, mas enfim, você tem um ambiente para isso aqui dentro que você possa pegar um template e ele já vai subir através desse script todos os componentes que você precisa ali para preparar a sua arquitetura, tá? Depois eu vou deixar para vocês um template para vocês subirem o Cosmos DB em diversos cenários ali, autoescalável e tudo mais, para que vocês possam ter isso na manga um dia que vocês precisem, tá? Legal. Então, maravilha. O que aconteceu aqui? Eu vou só colapsar aqui. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Eu acabei de criar o meu container e esse container tem a opção aqui de itens. Tá, pessoal? Que inclusive eu não tenho nada. Então, respondendo aquela pergunta anterior lá, de o que eu preciso para arquitetura, então eu já tenho tudo aqui provisionado, tá? Eu tenho a minha conta, eu tenho os databases ali, o container, e aí ele vai ter ali dentro desses containers essa camada dos itens até chegar no meu JSON, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, porque o tempo já está acabando, pessoal. Infelizmente... Tem muita coisa para passar e eu espero que, se vocês gostarem realmente, eu gostaria de fazer isso em outras oportunidades, falar um pouco mais avançado a partir do hands-on, que a gente teve que falar um pouco do conceito ali, mas eu gostaria justamente de falar a partir do hands-on aí com vocês.
E aqui o que eu fiz? Eu subi alguns JSONs aqui. Opa. Ah, tá, legal. Fui olhar o chat aqui. Bom. Então, uma coisa que é fantástica, pessoal, fantástica, é que eu consigo fazer a leitura desses meus itens aqui por SQL, SQL, select, asterisco, from. Embora isso aqui você nunca deve usar, tá, pessoal? Isso aqui é só para que a gente consiga passar como exemplo. Ele já vem como padrão aqui, mas não façam isso, tá? Quando você se trata de NoSQL nesse ambiente, esqueçam isso aqui. Isso aqui derruba a performance. Você tem que tratar sempre com os filtros vindo lá das chaves indexadas, que você criou sua chave de partição e tudo mais, para que você ganhe performance. Senão você pode estar num ambiente ali que você vai interferir até no trabalho de outras sessões ali, quando você faz isso aqui, tá? Quem já conhece aí do conceito aí de modelagem sabe disso. Bom, o que ele fez aqui para mim? Ele já trouxe 3 arquivinhos ali de teste, ele já fez um match aqui no meu ID, olha que legal, que eu tinha definido lá a minha chave partição, legal, e agora eu quero fazer uma query aqui, vamos lá. Ó, ele já traz aqui para mim, aqui como a gente está falando de uma pequena massa de dados como exemplo, eu vou manter como está aqui, tá, pessoal? Então, where, deixa eu mostrar aqui para vocês antes, tá? O que eu tenho aqui. Ó, então eu tenho aqui, ó o meu ID ali, eu tenho aqui algumas situações aqui de JSON, tá? E eu quero definir, por exemplo, assim, ó, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse Peter aqui, que ele tem 20 anos. Aí eu tenho o John, que tem 32. E a Maria tem 20 ali também. Será que eu consigo visualizar isso? Where c.page. Vou colocar aqui. Vou colocar igual a 20 aqui. Vamos ver se ele retorna aqui para a gente. Opa, perdão. Legal. Então aqui, pessoal, ele trouxe já esses 2 resultados ali, tá? Para mim. Tá? O que é interessante aqui, eu tenho pouquíssimos minutos para falar, 3 minutos. E tem muita coisa para a gente ver. Aqui, pessoal, observem. Ele traz aqui os status de execução para você poder fazer análises e começar a entender melhor o seu dado. Então, o que você... Eu vou dar uma dica. Já subam os dados para lá, amostras e tudo mais, e comecem a usar esse cara aqui para vocês fazerem análise de vocês, entender o seu dado, entender o que você vai precisar para fazer o deploy da sua arquitetura. Porque aqui você tem justamente o consumo das RUs por consulta que você faz aqui. Então, no caso aqui, ó, ele utilizou 2,85, que é praticamente o mínimo lá de RUs que eu posso utilizar nessa consulta. Então, você vai conseguindo entender qual que é a performance, em quantas vezes, quantas leituras ele precisou fazer e tudo mais. Então, correndo aqui seria isso, tá, pessoal? Então, aproveitem isso aqui, essa facilidade, e subam as suas amostras e façam com que essas amostras, você compreenda o seu dado através dessas estatísticas que você tem aqui, tá? Bom, vou passar aqui um pouquinho, pessoal. Tá? Essa parte aqui de configurações, tá? Você tem algumas configurações que são relevantes, mas eu queria chamar atenção para isso daqui, ó. As políticas de indexação. Você pode definir suas políticas de indexação aqui. Imagine que lá no JSON você tem lá uma pastinha departamentos. Então você vai ter departments, você pode definir isso aqui. Departments, e dentro de departments você tem ali como se fosse uma estrutura de array ali para leitura. Então você pode indexar a partir daquele subnível ali de departamentos para você ganhar mais performance. Então isso é legal, não vou poder passar com detalhes aqui por conta do tempo mesmo, pessoal, mas eu gostaria que vocês vissem, tá? Bom, como que o desenvolvedor está perguntando lá, pô, como que eu acesso aí na camada de desenvolvimento, tá? Olha aqui, ó, você tem keys aqui, tanto para a camada de leitura quanto de escrita, tá, pessoal? Então isso aqui é muito relevante lá na camada de desenvolvimento. Eu preparei até para vocês, mas não vou poder passar.
um exemplo em Python, já usando o VS Code, para consumir isso daqui. Então, como eu não vou ter tempo de executar isso para consumir e tudo mais, que é uma pena para os desenvolvedores que estavam esperando isso daí, eu vou passar para vocês os links, tá, pessoal? Depois eu disponibilizo de alguma maneira aqui no evento, tá? Então, lá você vai entender que você tem esse SDK para o Python, para o Java e tudo mais, você tem as bibliotecas que você importa, e você consegue fazer toda a parte de escrita e leitura a partir do seu código, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, vou mandar aí para vocês. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que o tempo já está realmente finalizando. Bom, aqui, pessoal, é a minha replicação global que eu tinha falado para vocês. Como que é? Aqui está bem visual, está bem legal. Então, como que é? Aqui eu tenho aqui onde eu escrevo e onde eu leio. Eu defino isso. Onde vão ser as minhas escritas, nas regiões, quais as regiões que vão haver escritas, quais as regiões que vão ser de leitura. Então, eu posso definir isso aqui, pessoal. Isso é uma coisa fantástica. Não vamos nos aprofundar, mas é importante que vocês saibam que é nessa parte aqui, Replicate Data Globality, tá? E aqui, deixa eu cancelar aqui. Opa, perdão. Só um pouquinho, beleza? E aqui, pessoal, aqui é onde eu vim falando lá desde o início sobre os níveis de consistência que você pode definir para o seu projeto. Por padrão, o nível de persistência é por sessão, ou seja, se você está na sua sessão, você fez a escrita, essa escrita já vai estar disponível no mesmo momento para você. Você tem também o nível strong aqui. Você escreveu, ela já vai estar disponível no mesmo momento para todos que fazem a leitura, inclusive. Aqui ele tem até um gráfico que vai mostrando para vocês. Ó, fiz a escrita, a leitura já está disponível. E até o nível mais fraco, que é um nível eventualmente ali, eventual, tá? Então, eventualmente, você vai escrever e a leitura disso vai estar disponível. Isso pode acontecer até em ordens diferentes. Quais outros tipos que eu tenho aqui? Tem outros tipos que você define, inclusive, eu quero que fazer a escrita, mas a leitura pode acontecer ali até um range ali de 1 minuto. Então, são coisas muito importantes ali que você pode, e essa parte, por padrão, ele vem definido a consistência como sessão. Pessoal, me desculpem, eu estou chegando aqui no limite, eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, e acabei me empolgando aqui, mas eu gostaria, assim, realmente de deixar o meu contato, vocês já vão ver isso. Eu gostaria de entrar na parte de desenvolvimento, de mostrar como que seria o consumo disso daí, dentro lá de um Python, por exemplo, mas não tivemos tempo hábil, tá? Então, eu vou deixar com vocês aqui algumas coisas. Olha aqui, rapidamente, tá? Pessoal, vai 1 minuto, vamos lá, vai dar tempo. Então, aqui, ó. Então, vocês têm aqui, ó, eu vou deixar esse link para vocês, que é, quem está pensando em MongoDB, tá? Eu tenho aqui, se você quiser entrar no detalhe da compatibilidade, é bem tranquilo para você fazer a migração, mas geralmente o que pega é na camada de administração. Por quê? Justamente é o que você muitas vezes nem vai precisar, porque você está jogando a sua administração toda para o ambiente do Azure. Como eu disse, ele é autogerenciável e esse é um grande forte do Cosmos DB. Tá? Então, aqui você vai encontrar não suporte, principalmente para os recursos que são de administração, tá? Mas deixa eu colar já os links aqui, que eu vou esquecer. Então, vamos lá. Esse aqui é legal. Se vocês quiserem, esse cara aqui é legal. Só estou ganhando tempo aqui. E já deu o horário, meu Deus. Esse cara aqui é fantástico. Esses são os templates, tá? Que eu comentei com vocês, já prontos para vocês fazerem o deploy. E esse cara é como você já tem um exemplo em Python aqui, consumindo isso daí, o Cosmos DB lá, via programação em Python, pessoal. Só um segundo, pessoal, antes de eu me despedir aqui, já tem outra palestra, tá? Agradecer a todos aí, e, assim, gostaria de ter a oportunidade de falar mais e entrar em outros assuntos. Desculpa que não deu tempo realmente, eu acabei tendo que correr um pouquinho aqui, tá? Mas agradeço, se vocês tiverem algum comentário, mandem para mim, mandem para o meu e-mail, eu não sei se eu posso ficar mais, porque já tem outra palestra agora às 11,
mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim, tá? Tem cenários muito interessantes aí para a gente trabalhar com o Mongo. E agradeço a todos, a organização, a DataSide, a Microsoft, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. William, muito obrigado pela participação. A gente espera você nas próximas edições, né? Pessoal, adicionem o William Rosa lá no LinkedIn, né? Entre em contato com ele por e-mail. As redes sociais estão aí, né? Para estreitar nossas relações. E a gente está aqui para compartilhar todo o conhecimento de qualidade, né? Com uma corodaria bem legal para vocês. Então, não hesitem em chamá-lo, em tirar dúvidas, né? Em querer um apoio ali de quem realmente entende, de quem é especialista, né? William, muito obrigado. Né? Se pudesse, a gente até estenderia mesmo, porque está muito legal. Poxa, agradeço. Quem gostou, dá um like aí. Eu vou fazer igual em redes sociais. Aí, dá um like aí depois, pessoal. E me adicionem lá. Qualquer dúvida, podem mandar para mim e eu respondo, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Obrigada, e agora eu vou participar de algumas também com vocês. Valeu, viu? Obrigada, William. Tchau, tchau.